Boa noite, tudo bem por aí? Tudo bem com todo mundo? Bom, mais uma vez nós estamos aqui e reunidos para louvar e adorar a Deus, tá? Então, você que está chegando aí, que está se conectando, né? Vá já colaborando, participando e encaminhando o link para as pessoas, para que nós possamos reunir o máximo de pessoas aqui conosco, amigos, todos juntos, para louvarmos a Deus. Nós queremos orar por todos, queremos louvar a Deus e ter fé e confiar e alimentar essa fé e alimentar essa confiança em Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos louvar a Deus, vamos orar. Deus, obrigado pela tua presença, Deus. Obrigado, muito obrigado. Derrama aqui sobre nós a sua graça, sobre todos os que estiverem juntos aqui, conectados conosco. Que a tua bênção esteja sobre todos, em nome de Jesus. E que o Senhor seja honrado e glorificado por tudo que fizermos aqui, hoje e sempre. Amém. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pelas preces respondidas e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar, sempre graças hei de dar, sempre graças hei de dar. Amém. Vamos dar graças sempre a Deus, tá? Sempre daremos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Então, vamos dar graças sempre a Deus, tá? Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a benção do trabalho,
e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando seu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia e a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigo e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amor. Então, você tá aí? Eu tô aqui. Se você tá aí, eu tô aqui. Vamos então para nossa reflexão. Vamos pensar, vamos conversar. Mas você sabe, nós estamos nos últimos 4 encontros, estamos discutindo, pensando, refletindo sobre conhecendo o Deus que Jesus nos apresenta, né? Conhecendo o Deus que Jesus nos apresenta. E baseado nesse livro, O Maravilhoso e Bom Deus, né? Apaixonando-se pelo Deus de Jesus, certo? E hoje nós vamos para o 5º capítulo, que diz que Deus é amor. Deus é amor. Jesus nos apresenta um Deus de amor, tá? Mas em cada capítulo tem um treinamento para a alma. Cada capítulo tem uma disciplina espiritual a ser praticada para que nós alimentemos nossa alma e adquiramos costumes espirituais que gerem amizade e envolvimento com Deus, tá? Então, o primeiro foi o sono, o segundo foi a contemplação, o terceiro foi a gratidão, o quarto no domingo eu não falei, vou falar agora, e nós vamos então pensar, tá? O terceiro foi gratidão. Você fez uma lista de gratidão? Quem fez uma lista de gratidão, diga amém aí nos comentários. E eu vou ler a lista de gratidão que tem no livro, porque ela é muito interessante. E a gente não imagina, às vezes, que podemos dar graças a Deus por coisas tão simples. E, na verdade, se nós dermos graças a Deus por coisas tão simples, significa que nós somos sensíveis às coisas que Deus faz, que a sua simplicidade não nos deixa passar despercebido. A gente não deixa passar despercebido todas as coisas que Deus faz. E é um reconhecimento de que Deus está fazendo tudo, tá? Então, na lista que tem no livro, da qual eu me identifico com várias coisas, o autor lhe diz, eu agradeço, na minha lista tem em primeiro lugar a existência de Deus. Certo? A existência de Deus. Eu agradeço pela existência de Deus. Isso é bom demais, né? Agradecer pela existência de Deus. Deus existe.
E isso traz consequências maravilhosas para a vida de quem crê e para a vida de quem anda com ele. Agradeço os meus amigos. Agradeço os meus amigos. Você tem amigo? Você tem um amigo pelo qual você agradece? Né? Quem é seu amigo? Quem é assim uma pessoa que você pode dizer, poxa, vou ligar para fulano? Você tem um amigo? Né? Isso é bom demais você saber que pode ligar para alguém que não vai te julgar, né? Que vai te ouvir, que vai te dar bronca também, que vai reclamar, mas um amigo. Eu agradeço pelos amigos, né? A presença de Deus comigo, a presença de Jesus, a igreja. Eu agradeço a Deus pela igreja. A igreja sempre foi importante na minha vida, desde quando, aos 16 anos, eu comecei a frequentá-la, certo? O processo de mudança de Deus na minha vida envolveu a igreja presbiteriana de Piripiri, a igreja presbiteriana da Aliança, certo? E depois a igreja presbiteriana que nós fazemos parte, a Carisma, certo? As instituições da igreja, o presbitério sempre foi bênção na minha vida, certo? Eu agradeço a Deus pelo presbitério. Eu agradeço a Deus por um copo de chá gelado. Um copo de chá gelado. Um açaí. Gente, eu agradeço a Deus pelo açaí. Deus criou o açaí e aqui em casa nós todos somos consumidores de açaí com granola demais. E assim, é lindo ver aquela textura lilás do açaí. A língua fica lilás, o sabor. E a gente, sabe, detona 700 ml de açaí fácil, fácil. Certo? Dormir, você agradece a Deus por dormir? Dormir é bom, né? Dormir é bom, então agradeça a Deus por dormir. Ou agradeça a Deus por estar vivo, né? Por acordar, porque se dormir é bom, acordar também é maravilhoso. Dormir eternamente não ia dar certo. É, eu agradeço a Deus por quem inventou a bicicleta. A bicicleta hoje faz parte da minha vida. E eu estou aqui tentando ainda nessa quarentena sair para pedalar. Não consegui, quase 3 meses preso sem poder sair. E nossa turma de bike aqui do Colibris não saiu para pedalar. Então tá um segurando o outro, dizendo, ó, segura a onda e tal. Alguns estão pedalando com cuidado pelas manhãs, fim de semana. Mas não tá fácil. Mas eu então agradeço a Deus pela bicicleta. A bicicleta é uma coisa muito boa, muito interessante. E alguns amigos me deram a bicicleta de presente. Então eu me envolvi com a bike, certo? Hoje eu olho eles pelo retrovisor. Só fico olhando pelo retrovisor. E eles estão pequenininhos assim, ó, pelo retrovisor. Quando eu olho, quase não enxergo mais. Eu agradeço a Deus pela tecnologia, gente. Ó, a gente está aqui hoje podendo se comunicar, se falar por causa da tecnologia. Gente, temos que agradecer a Deus por ter inventado a tecnologia, por ter dado a habilidade ao homem de criar a tecnologia e por ter dado a honradez ao inventor da internet de não ficar só para ele e liberar geral para todo mundo. Você sabe que você não paga nada para usar a internet? Não paga. Você paga para que ela chegue até você, porque aí tem os provedores, né, que fazem com que ela chegue até você. Mas pela internet mesmo a gente não paga nada, certo? Então, o cara que criou a internet, ele disse, só vou liberar isso geral. É o mesmo pensamento do cara que criou o Alcoólicos Anônimos, certo? O Alcoólicos Anônimos foi criado dentro da igreja por um grupo de pessoas que queriam ajudar quem era alcoólatra, quem estava se vendo com dificuldade com aquilo. E, num determinado momento, eles disseram: poxa, a gente não pode deixar isso só para a gente aqui. A gente tem que liberar essa metodologia para todo mundo, em qualquer lugar do mundo. E essa metodologia foi liberada, espalhou no mundo e já abençoou muita gente em todos os lugares do mundo, independente da questão religiosa de onde nasceu. Né? Nasceu dentro da igreja evangélica, protestante americana, certo? A metodologia. Mas o pessoal liberou geral. Né? Então, que bom que tem gente assim.
Eu agradeço a Deus pelas cores, sabe? Cores. Cor é uma coisa bonita. Cor alegra, pinta a vida, né? Que mais você agradece a Deus? Poder falar, falar com Deus, poder orar, orar com Deus. Eu agradeço a Deus pela música, pela música. Eu agradeço a Deus pela música. A música é uma coisa importante. No próximo sábado eu vou falar numa reunião de uma reunião virtual, num trabalho que uma igreja está desenvolvendo, falar sobre a importância da música na pandemia, na quarentena, no isolamento. A música tem uma importância crucial, fundamental, certo? Então, eu vou falar sobre isso. Eu agradeço pela família, pelos meus filhos, eu agradeço por quem inventou a carne do sol. Carne do sol é 10, viu? Carne do sol é pirão, frango frito, frango assado, né? Então tem assim, sabe? O yakisoba. Poxa, o yakisoba é sensacional. Bom, e você? Você agradece pelo quê? Pelo quê? Rapaz, eu agradeço, sabe o que mais? Deixa eu dar Eu agradeço pela minha sogra Idalina. Ó, Fê. O vento tá entrando aqui, tá soprando tudo. Eu agradeço pela vida da minha sogra Idalina, que teve uma filha linda para eu me casar com ela. Certo? Irmã Idalina sempre foi muito crente e criou esse povo todo cheio de fé. E espero que todos se mantenham na fé, honrando a fé da mãe, né? Então, eu me encontrei com essa família e essa família faz parte da minha família, certo? Então, se eu fosse falar de amigos, de família, eu falaria de muita gente legal que eu tenho contato, que, sabe, me tem assim com muito respeito e isso é muito, muito bom, tá? Então, eu agradeço pela família de minha esposa, agradeço. São gente boa, esse povo é gente boa. E você? Você agradece pelo quê? Você tá botando o que aí nos comentários? Você tá botando o que nos comentários? Quero saber o que é que você tá dizendo aí. Pelo que você agradece, certo? Diga aí pelo que você agradece uma fruta. Uma fruta que você gosta muito. Eu gosto demais de pinha. Parei de comer porque engorda. Pinha engorda. Uma comida que você gosta. Diga aí. Uma comida. Isso. Uma coisa que você gosta de fazer. Pedalar. A Lorena está dizendo que você só agradece por comida, igual ela. Lorena está dizendo que eu só agradeço por comida, igual a ela, que ela também gosta de comer. Mas Lorena é uma apreciadora, né? Tem um paladar refinado, gosta de comer e sabe comer, tá? Sabe comer. Guilherme, meu filho, come de tudo que achar pela frente, certo? Gosta de experiências gastronômicas, se vai comendo de tudo. Bom, eu agradeço pelas pessoas que estão na igreja hoje, né? E pelas pessoas que estão se aproximando de nós. Isso é muito bom. Então, gente, você viu como é interessante, como é agradável a gente fazer uma lista. Viviane gosta de comer também? Liviane. Não tem nenhuma Viviane na igreja. Bom, então, tá vendo como é bom você parar para pensar? Quem falou banana? Isilda, você gosta de banana? Banana é uma fruta linda, 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 de uma família grande, né? E alimenta muito bem. Para o ciclista, a banana é fundamental, porque ela ajuda a gente a não ter cãibra na hora de pedalar. Isso. Os esportistas comem banana muito, muito, muito. Então, é bom fazer uma lista de gratidão. É bom demais fazer uma lista de gratidão. Faça uma lista. Tem muita coisa na sua vida pela qual você pode agradecer a Deus, certo? E esse exercício de gratidão é necessário, é bom demais, tá? Faça um exercício de gratidão. Assista de novo aquele vídeo lá que Lívia fez sobre gratidão. Vá lá, ore, tá bom? Vão lá, gente, vão lá nas nossas redes sociais.
vão lá e compartilhem, assistam os vídeos, curta, né? Aperta lá o sininho, se inscreva e nós vamos prosseguir, porque não tem mais volta, né? O que todo mundo está falando é que não tem mais volta. Daqui para frente, a gente vai voltar a se reunir presencialmente, mas esse trabalho aqui vai continuar. Então, eu que não queria e nem quero ser youtuber, parece que não vai ter jeito, certo? Então, a gente vai continuar compartilhando o evangelho daqui. Até porque ontem nós tivemos uma experiência muito boa. Ontem nós conseguimos fazer uma reunião de oração. Foi uma primeira experiência. Semana que vem tem mais. E nós oramos por muita gente, tá? Oramos por Carla Reis. Carla, se você está assistindo aí, se você está conosco, certo? Saiba que nós estamos orando por você, viu? Carla Reis está precisando de nossas orações, certo? Irã, gente, se você sabe quem é Irã, que sempre entra aí, ele tá no interior, a esposa dele vai ter filho, uma bebezinha lá em Miguel Calmon, em agosto, no mês do aniversário do pastor, certo? Eu vou abrir uma brecha aí, vou apadrinhar essa menina, eu já falei. Abrir uma brecha na regra e vou ser padrinho dessa menina. E Irã conseguiu um emprego lá no hospital, tá? Deus está cuidando da família dele. Deus está cuidando da família de Lucas. Deus está cuidando de nossas famílias. E vamos continuar firmes, crendo, né, confiando em Deus e assim por diante. Bom, esse foi o exercício de gratidão. O do domingo passado foi um exercício que eu quero passar agora para você, junto com o que se segue de hoje. O do domingo passado é o seguinte: você vai orar o Salmo 23. Como assim orar o Salmo 23? Você vai ler o Salmo, certo? Várias vezes e vai, versículo a versículo, orando, agradecendo, confiando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pô, o Senhor é meu pastor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é meu pastor. Obrigado porque o Senhor cuida de mim e nada me faltará. Poxa, de fato, o que é essencial na minha vida não tem faltado, porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades. Muito obrigado. Aí você vai, né? O Senhor deitar-me faz em pastos verdejantes. Você vai fazer isso com o Salmo 23. Vai ler e vai ruminar o Salmo, meditar e orar, tá bom? E vai fazer isso. O exercício de hoje eu vou passar daqui a pouco e eu quero que você siga adiante fazendo os treinamentos para a alma, tá bom? Ok? Pronto. Vamos para a nossa reflexão de hoje. A nossa reflexão de hoje é com base no capítulo 5 do livro, que fala que Deus é amor, e nós vamos começar a falar algumas coisas do capítulo, aquilo que preparamos, e leremos um texto que respalda uma atitude de amor de Deus, tá? Então, vamos lá. Eu posso ir à sua igreja? Essa foi uma pergunta feita por uma menina que ligou para um pastor, e essa história está registrada no livro. Ela ligou para o pastor e perguntou: pastor, eu posso ir para a sua igreja? O pastor ficou surpreso e disse: por que não poderia? Ela disse: eu vou contar minha história para o senhor e então o senhor me responde depois se eu posso ir para a sua igreja. O negócio é que eu fui fazer faculdade, entrei para a faculdade. Aí eu lá senti falta da igreja na qual fui criada na minha infância. Aí eu fui visitar aquela igreja, comecei a frequentar aquela igreja, porque ela tinha a ver com a minha história. Aí eu cheguei na faculdade e conheci um menino, engravidei dele, ele não queria nada comigo, nem com igreja, nem com nada, sumiu. Eu resolvi não abortar a criança e tive o bebê. Lá naquela igreja, eu procurei o pastor e disse para ele o seguinte: pastor, eu passei por essa experiência e eu queria a oportunidade de falar para jovens da igreja como evitar esses problemas, como não cair no mesmo problema que eu caí. Aí o pastor disse assim: jamais, jamais
você jamais, você é uma péssima influência, você não tem como você falar, na minha igreja você não vai falar não. Ela, porque era muito cristã, muito devotada a Deus, ela continuou naquela igreja até o bebê nasceu, e ela pegou, levou o bebê e disse, pastor, eu trouxe meu bebê para o senhor batizar. E ele disse, não, jamais, eu jamais vou batizar esse bebê impuro de um fruto de um pecado. Essa menina ficou, claro, desnorteada, decepcionada, saiu da igreja. E aí, certo dia, ela disse: não, mas eu creio em Jesus, eu tenho que voltar. Aí ligou para o pastor e disse isso. E agora, pastor, depois de contar essa história toda, ela disse: e agora, pastor, eu posso frequentar a sua igreja? E ele, claro, disse: claro que sim. Ela foi para a igreja, ela deu as palestras e cresceu e deu as palestras para jovens lá, falou para as mulheres da situação dela, de como as pessoas deveriam lidar com isso e evitar. E depois essa menina foi com sua filha ser missionária na África. Foi para a África ser missionária, né? Com o acolhimento e o apoio daquela igreja para a qual ela ligou depois para perguntando se poderia ir lá. Ah, Deus nos ama e nos ama não só quando somos bons, quando agimos bem. E essa é a situação. Ela agiu mal, pecou, do pecado surgiu a gravidez, e aí ela então foi tratada por aquele primeiro pastor como se ela não fosse amada mais por Deus, porque ela agiu mal. Deus não nos ama somente quando somos bons. Ou, será que Ele só nos ama quando somos bons? Muitas pessoas vivem de acordo com essa premissa, de que o amor de Deus ele é condicionado, certo? Ele é condicionado às suas atitudes, né? Pensam que o nosso comportamento vai determinar como o amor de Deus vai agir, como Deus vai se relacionar conosco. Né? Então, sendo assim, se fosse desse jeito, o amor de Deus iria variar de acordo com as nossas atitudes. É como se, diz o livro, como se Deus estivesse sentado numa cadeira giratória, e aí, quando você está agindo bem, Deus se vira para você. Mas quando você está agindo mal, Deus dá as costas para você. Isso não corresponde ao Deus que Jesus nos apresenta, certo? Mas nós vivemos, claro, nesse mundo de aceitação pelo desempenho. Você é aceito nesse mundo, nos ambientes, nos lugares por onde você anda, nas igrejas, em tudo quanto é canto, você é aceito por causa do seu desempenho, da aplicação de suas habilidades e assim por diante. E então, quando você tem um desempenho ruim, você é rejeitado, certo? Todo ser humano, na verdade, precisa de aceitação e acolhimento. E neste mundo, sendo ele esse mundo que aceita as pessoas somente de acordo com os seus desempenhos, né, com seu desempenho, a gente erra e é rejeitado, acerta e é acolhido. Então, muitos acabam violentando sua própria dignidade para ser aceito nos lugares, nos ambientes, certo? Então, isso é absurdo, mas é assim que o mundo é, certo? E as pessoas, claro, querem ser aceitas e vão se negociando princípios, valores e vão se entregando, se rendendo. As ações, elas podem ser avaliadas, mas não a nossa identidade, certo? Nós, como pais, a gente ensina aos filhos o que é certo e o que é errado. E quando ele se alimenta, a gente até promete, você agiu direitinho, vai ganhar um bombom. E a gente vai fazendo usando essa estratégia para ensinar ao filho o que é certo e o que é errado. Fez o dever de casa? Que bom, agora pode descer para brincar. Não fez? Não, vai ficar de castigo. Então, a gente usa desse meio. Mas a gente nunca deixa de amar o nosso filho, nem nunca essas coisas podem condicionar o amor que temos por eles. Certo? Então, não podemos admitir
que as pessoas nos tratem assim ou que a sociedade seja desse jeito, certo? Aceitando as pessoas mediante o seu desempenho. A gente não pode avaliar as pessoas pelo comportamento, mas pela sua identidade. Pela sua identidade. Certo? Então, as ações podem ser avaliadas, mas não nossa identidade. Podemos ser avaliados pelo que fazemos, mas não pelo que somos. Somos imagem de Deus. Nós não podemos ser avaliados pelo que somos. Se formos avaliados pelo que somos, sabendo que somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Nós somos preciosos. Somos preciosos. Somos pessoas que têm habilidades dadas por Deus, que têm vida dada por Deus, sabe? Que têm possibilidades dadas por Deus. O que fazemos, certo? Não pode determinar quem somos para efeito de aceitação, certo? Então, quando você vira um ser humano em condições de ruins por conta de seus erros, você tem que conseguir olhar e enxergar o ser humano que está ali em meio àquela situação, certo? Que ele se envolveu, certo? O ser humano que está ali, o ser humano que está ali. Às vezes é muito difícil, mas a gente precisa crer que aquele ser humano, degradado seja lá pelo que for, ele tem uma identidade, uma dignidade que reside no fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, nessa nossa aceitação, nosso valor, a nossa importância, são baseados em talentos. Neste mundo, nossa aceitação são baseados em talentos, habilidades e desempenho exterior. Certo? Então, claro que essa é a sociedade que mais marginaliza as pessoas, que mais escanteia, que mais prende. É a sociedade que mais descarta relacionamentos, descarta pessoas. E nós, como cristãos, não podemos concordar com isso. Certo? Então, este mundo educa as crianças e jovens para serem alguém que ganha dinheiro. Não para ser alguém que tem princípios e valores, certo? Então, toda a educação do nosso país, ela é voltada para obter sucesso financeiro, certo? Isso é uma distorção grave, porque as pessoas acabam fazendo de tudo para conseguir o seu alvo, e aí, na prática, os fins vão acabar justificando os meios. Então, usa-se de todos os meios para obter o fim de conseguir dinheiro, recurso e assim por diante. Nós deveríamos ter uma educação no nosso país que formasse cidadãos, que formasse pessoas, que independente da sua formação, escolha profissional, certo? E de quanto ela ia ganhar de salário, independente disso, ela fosse pessoa íntegra, direita, honesta, correta, certo? Amorosa, justa, humana e assim por diante. Mas não é esse o discurso, né, das escolas e dos ambientes acadêmicos, infelizmente. Então, como nós vivemos nesse mundo que aceita as pessoas por meio do que ela tem, das suas habilidades, das suas capacidades, do seu exterior, como nós vivemos nesse mundo que as pessoas são aceitas por seu desempenho, certo? Nós acabamos projetando isso em Deus. Ah, se eu não andar direito, Deus não vai abençoar. Ah, se eu não fizer isso, Deus não vai me dar o que eu estou pedindo, né? Só que Deus não vê como nós vemos. Deus não vê como nós. Deus não age como nós, certo? Mas nós acabamos projetando em Deus, né, o que a gente vive, o que a gente acha e o que a gente pensa, certo? Então, Deus não vê como nós vemos. O que devo fazer para que Deus me aprove e me aceite? Essa é uma questão que está sempre na mente de todo mundo que quer alguma coisa, que deseja alguma coisa, que se envolve com igreja, religião, com Deus. Né? O que devo fazer para que Deus me aceite? O que posso fazer para que Deus me ame? Certo?
O que é que você poderia fazer para que Deus te amasse? A resposta é um sonoro e em letras garrafais, nada. Você não pode fazer nada para que Deus te ame. Deus te ama antes mesmo de você fazer ou qualquer coisa. Deus te ama e o versículo mais conhecido da Bíblia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus te ama. Deus te conhece. Então Deus te ama. E aí, pronto, Deus te ama. O ciclo, eu participei de um grupo da jornada de pastores que foi sensacional. Deus sempre me deu esses presentes, certo? Esses presentes assim de participar 3 anos seguidos, 2 vezes por ano, e nos interregnos a gente conversava muito pelos grupos, lia livros, compartilhava livros. A gente se encontrava 2 vezes por ano, passava 3 dias juntos, né? Quebrando barro, quebrando vaso, sabe? Moendo vaso. E nesse grupo, o primeiro estudo que a gente fez nesse grupo, reflexão, que a gente não chamava nem de estudo, nem de reflexão, nada, a gente chamava de bate-papo, de conversa, foi sobre o ciclo da graça, o ciclo da morte, o ciclo da vida, o ciclo da graça. O ciclo da graça é o seguinte: quando Jesus foi batizado por João Batista, o ministério dele, claro, não tinha começado. Naquele dia que Jesus foi batizado, Deus desceu em forma, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. E o Espírito Santo veio sobre Jesus. E Deus, numa voz dos céus, disse assim: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Somente depois disso é que Jesus começa o ministério dele. Então, o ciclo da graça é o seguinte: Deus te ama e você faz as coisas. Você não faz as coisas para Deus te amar. Esse é o ciclo da vida. É o ciclo da graça. Eu vou fazer as coisas porque eu sou amado por Deus. Eu não vou fazer as coisas para ser amado. Isso aqui é o ápice dessa reflexão de hoje, para que você pense o seguinte: se você inverte essa ordem, você está no ciclo da morte. Mas se você entende essa ordem, de que primeiro Deus disse que ama Jesus e só depois Jesus fez as coisas, fez por obediência, por gratidão, fez por amor ao Pai e tudo mais, você entende que primeiro Deus te ama e depois você obedece, você faz as coisas, certo? E você não faz as coisas para que Deus te ame, para ser amado, certo? Porque o amor de Deus não está condicionado ao que você faz ou deixa de fazer. Então vamos lá. Não ter um desempenho religioso não resolve, porque as pessoas estão se envolvendo com rituais religiosos, superstição, e não é isso que Deus espera de você. Deus é amor e o que Ele espera de você é reconhecimento, que é uma palavra para a adoração. A adoração, se a gente quiser traduzir com uma palavra mais simples, é reconhecimento, reconhecer que Deus é grande, que Deus cuida, que Deus é Senhor, que Deus é poderoso, né? Adorar a Deus pelo que Ele é. Adoração, gratidão, confiança, amizade, fé e assim por diante. Veja então como Deus age. Mateus, capítulo 9, verso do 9 ao 13, diz assim: saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria e disse-lhe: siga-me, Mateus. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, né? Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. Jesus é o Deus que não só ensina as coisas, mas que as demonstra pelas suas atitudes.
A atitude de Jesus foi para com Mateus e para com todos os outros foi a seguinte: Mateus, me siga. Mateus então vai, segue Jesus, convida ele para comer em sua casa. Lá se reúnem os discípulos de Jesus, muitos publicanos e pecadores reunidos lá. E aí uns deles chegam e perguntam por que Jesus, seu mestre, se reúne com esses pecadores? E aí Jesus próprio responde, diz, ó, diga a ele que eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de remédio. Não vim para os que têm saúde, eu vim para os doentes, certo? E vocês precisam aprender uma coisa, eu quero misericórdia, não quero sacrifício, pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Como se houvessem justos, né? Como se houvessem sãos. Não existem sãos, não existem justos. Mas veja bem, Jesus ele convida Mateus para ser seu discípulo. Quem era Mateus? Mateus era um corrupto, né, cobrador de impostos, que serviam aos vilões da história da época, o Império Romano. Mateus sentava na beira da estrada como todo cobrador de impostos, ficava lá como se estivesse cobrando pedágio, como se fosse uma cabine de pedágio, ficava lá cobrando as coisas e extorquia as pessoas. Por quê? Porque ele desviava dinheiro. Todo cobrador de imposto daquela época desviava dinheiro para si. Então eles cobravam a mais para dar conta da parte de Roma e cobravam e para dar conta da parte deles. Então eles eram tidos como traidores, eram tidos como ladrões, eles eram tidos como a escória, certo? Corrupta daquela sociedade. Mas Jesus chama exatamente esse. Por que Jesus chama esse? Jesus não tinha uma pessoa melhorzinha para chamar, não? Né? Não tinha um melhorzinho para chamar? Isso é porque é o seguinte, por que Jesus chama Mateus? Porque Jesus ele não está considerando o que você faz ou deixa de fazer, ele está considerando o que você é. Na sua identidade, você é a imagem e semelhança de Deus. E ao mesmo tempo, também você é pecador como todos os outros. Mas os fariseus, os saduceus, os sacerdotes da religião da época, eles se consideravam puros, se consideravam melhores. Na cabeça deles, eles eram as pessoas ideais para serem discípulos de Cristo e que, portanto, Cristo deveria, na verdade, chamá-los. Mas aí quando eles não são chamados e vê que Jesus chamou o Mateus e outros corruptos, outros pecadores, outros iletrados, outras pessoas que não tinham a menor condição na opinião deles, quando eles veem, eles chamam Jesus então de charlatão, eles chamam Jesus de falso profeta, eles chamam Jesus de qualquer coisa, né? Porque eles não admitem jamais que Jesus, se fosse filho de Deus, se fosse o Messias, iria convidar essas pessoas, convidaria nós. Só que todos nós somos iguais, certo? Jesus o convida para ser discípulo, né? Por quê? Porque Jesus poderia convidar qualquer um, porque todos são pecadores igualmente. Então, essa é uma escolha chocante do ponto de vista da gente, do nosso ponto de vista, certo? Essa é uma escolha chocante. Mas não é uma escolha do ponto de vista de Deus, do ponto de vista das Escrituras, não é uma escolha absurda, porque nós deveríamos acreditar, entender que todos nós somos iguais, todos somos pecadores e todos somos igualmente amados por Deus. E aí Jesus disse, eu não vim para os sãos. Por quê? Porque aqueles que estavam perguntando, questionando, se achavam sãos. Aqueles que estavam perguntando se achavam puros, melhores, se achavam os ideais para a missão de andar com o Messias que surgiu, ou com o profeta que surgiu, certo? Então, era desse jeito que eles pensavam, que eles agiam. Os fariseus eram tão pecadores quanto Mateus, mas não admitiam isso, certo? Então, o que a gente pode pensar de forma sincera e honesta é o seguinte, eu não sou tão canalha quanto Mateus, mas sou tão pecador quanto ele. Eu não sou tão canalha quanto Mateus, o evangelista, mas sou tão pecador quanto ele. É assim que Deus vê. E aí você precisa quebrantar, quedar
diante de Deus. Porque Jesus hoje poderia escolher Lula para ser seu discípulo, e aí os de direita iriam detonar Jesus e crucificar, porque é um absurdo, como é que escolhe Lula para ser seu discípulo? Ou Jesus poderia escolher Bolsonaro para ser seu discípulo, e os de esquerda iriam detonar todo mundo e Jesus porque escolheu Bolsonaro. Mas independente da situação dos dois e do erro ou acerto de um e de outro, todos são pecadores. E Jesus chamou pecadores. Todos são doentes. E Jesus chamou doentes. Esta colocação que eu fiz sobre essas duas figuras públicas do Brasil hoje, sobre as quais está polarizada nossa política, essa colocação é para colocar em xeque a nossa crença. Porque nós estamos estudando aqui para mudar a nossa postura. E o teste é esse. O que você acharia de Jesus chamar Lula? E o que os outros achariam, ao oposto, de Jesus chamar Bolsonaro? Por causa dessa postura, certo? Que escolhe a ideologia em detrimento do ensinamento bíblico, certo? Por causa dessa postura é que a gente percebe e entende que a sociedade ela não aceita essa metodologia de Deus. A metodologia de Deus é olhar para quem você é, independente do que você faz e como você vive, e olhando para quem você é, te resgatar, porque olhando para quem você é, ele está olhando para todos igualmente. Todos somos iguais, todos somos pecadores. O que a gente faz no dia a dia é diferente, claro, certo? Mas todos somos pecadores. Só que nós nos julgamos melhores uns do que os outros. E esse auto-julgamento, ele é equivocado. Porque a gente acaba partindo do pressuposto de que nós somos sãos, não precisamos de remédio, certo? Não somos pecadores. E é um absurdo, certo? Cristãos escolherem um lado e outros cristãos escolherem outro, certo? Só que é um absurdo os dois escolherem da forma que está acontecendo. Certo? Então, os religiosos fizeram isso a vida toda, selecionando as pessoas que eles achavam que eram corretas, que andavam direito. Não, se você obedece às regras da nossa denominação, você então é um crente ungido, um crente fiel, um cristão. É absurdo. É absurdo. Por que não aceitamos isso? Porque nos julgamos bons e vivemos no mundo da aceitação do desempenho. E nós também agimos aceitando as pessoas pelo desempenho dela. Nós precisamos aceitar as pessoas pelo que ela é, pelo que elas são, certo? Então o ensino de Jesus ele se opõe a isso. Qual é o ensino de Jesus? O ensino de Jesus é de que Deus ama, Deus é amor. E porque Deus é amor, ele foi lá e chamou Mateus. Jesus não só ensinou na teoria que Deus é amor, mas ele foi lá e chamou Mateus. E chamando Mateus, essa escolha aqui para muitos e para nós é chocante, né? Pô, chamar Mateus, tanta gente para chamar, por que chamou Mateus? Chamando Mateus, ele está mostrando que ele ama essa pessoa, que é reprovada por toda a sociedade da época. Deus ama essa pessoa. Agora, chamar Mateus não significa que Deus ama essa pessoa, Mateus, e que odeia as outras. Não. Deus só está manifestando seu amor, que está acessível a todos, desde que nós tenhamos o nosso coração quebrantado e vivamos de forma diferente, simples, humilde, buscando a Deus, reconhecendo nossa limitação, reconhecendo que somos pecadores.
Então, Deus ama como? Como é que Deus ama? Deus ama incondicionalmente. Deus é amor e é amor incondicional. Certo? É amor incondicional. Então, Deus é amor. Jesus disse, vinde como estáis. E aí a gente tem que entender que não é para permanecer como está, mas Jesus recebe a todos nós. Todos, 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 todos. Certo? E Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para demonstrar o seu amor. Certo? Então, Jesus, ele, quando chama Mateus, ele teve uma atitude de amor. Demonstrou na prática o que ele já tinha falado na teoria, nos ensinamentos, nas pregações. E depois Jesus conta a parábola do filho pródigo, que você conhece demais e que sabe que aquele pai que se relaciona com aquele filho que quebra todos os protocolos, as regras, as leis da época, pega todo o dinheiro que não era devido e sai, vai para a rua, faz besteira, tem um desempenho, vamos usar essa palavra, tem um desempenho horrível como filho, tem um desempenho horrível como administrador dos recursos que recebeu, tem um desempenho horrível como uma pessoa na rua que já não tinha mais recursos e não teve capacidade de se virar e conseguir um emprego. Tem um desempenho horrível de todas as formas. Ele foi um fracasso, aquele menino. Mas ele, então, volta para casa. E o que o pai faz? Jesus está dizendo, olha, o pai ali é Deus e Deus ama dessa forma. Deus ama a pessoa. E recebe de volta a pessoa. Você acha que o pai ali está concordando com os erros do filho? Você acha que ao receber o filho de volta e dar tudo a ele de novo, o pai está concordando com os erros do filho? Você acha que o pai está passando a mão pela cabeça? Você acha que o pai ali está fazendo pouco do que ele fez? Certo? De forma alguma. O amor de Deus é muito maior, até porque o menino, quando voltou, veio arrependido. O amor de Deus é daquele jeito. Aquela é a parábola do amor de Deus. Sabe? Porque mais impactante do que a besteira que o menino fez, que o filho fez, é a postura do pai. Certo? A postura do pai. Então aquela parábola é a parábola do amor de Deus, do Deus amoroso. Esse deveria ser o nome daquela parábola. Então veja bem, você é amado por Deus. Deus ama você como naquela parábola. Você saiu, vacilou, pisou na bola, fez besteira, volte arrependido, Deus vai te amar do mesmo jeito, te receber do mesmo jeito. Vai começar tudo de novo. O anel, o sapato, a sandália, a túnica. É meu filho. Então aquela parábola é a parábola do amor de Deus. Certo? Então, o que é interessante observar? Brennan Manning é um escritor muitíssimo interessante, que ele diz o seguinte, o Evangelho, ele diz assim, aqui está a revelação que brilha como a estrela da noite. Jesus veio para os pecadores, os errantes, como os coletores de impostos, e aqueles pegos em situação vexatórias e sonhos fracassados. Ele veio para os executivos, os moradores de rua, as celebridades, os fazendeiros, as prostitutas, os viciados, os agentes da Receita Federal, os portadores de AIDS e até mesmo os vendedores de carros usados. Essa lista é grande, Jesus veio para todos. Essa passagem deve ser lida, relida e memorizada. Cada geração cristã tentou obscurecer o brilhante esplendor do seu significado, porque o evangelho parece bom demais para ser verdade. O evangelho parece bom demais para ser verdade. E aí as pessoas não aceitam, mas você precisa meditar nisso, de que o evangelho é verdade, de que você não precisa fazer nada para Deus te amar, porque Deus já te ama.
Uma vez que ele te ama, você precisa corresponder obedecendo, louvando, adorando, se entregando, conhecendo, sabe, trabalhando para ele. Você precisa corresponder. Tudo que nós fazemos é porque Deus nos ama. Não é para Deus nos amar. Porque nós não teríamos jamais condição alguma de conquistar o amor de Deus, porque nós não temos condição de garantir nada. O que é que nós podemos garantir? Deus, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Chega no fim do ano, você refaz sua promessa. Diz, ó Deus, esse ano não deu não, mas ano que vem eu vou. Ano que vem eu vou. Não, Deus, eu vou ser fiel aqui, vou pintar a igreja, cuidar da manutenção da igreja e tal. Passa o tempo e você não faz nada. Ou seja, você não tem condição de garantir. Deus, o Senhor me deu a habilidade aqui de marceneiro, habilidade de eletricista, habilidade de engenheiro, sei lá. O Senhor me deu habilidades aqui e eu vou usar essa habilidade para o reino do Senhor, para cuidar da igreja e tal. Depois você não faz nada, porque você não tem condição de garantir nada. Você precisa de Deus para fazer as coisas. Você não pode fazer nada para Deus te amar, porque Ele já te ama. Enviou o Filho dele para morrer na cruz por você. Mas você precisa fazer porque Ele te ama. Você precisa se render porque Ele te ama. Você precisa obedecer porque Ele te ama. Se entregar porque Ele te ama. Você precisa ler a Bíblia, orar, amar as pessoas porque Deus te ama. Perdoar as pessoas porque Deus te ama e te perdoa. É assim que é. É assim que é. Isso é um nível elevadíssimo de relação espiritual. Um nível elevadíssimo de espiritualidade é você saber que você é amado e por isso você vai agir assim, assim e assim. E não o contrário. Do contrário seria o ciclo da morte. Primeiro Deus fala, este é meu filho amado em quem tenho prazer. E aí depois Jesus faz tudo o que fez. Jesus não faz tudo o que fez para depois ouvir de Deus, este é meu filho amado e que tenho prazer. Tá vendo? Ele fez tudo que eu pedi. Tudo que eu mandei ele fazer, ele fez. Não, não, não. Primeiro Deus te ama. Primeiro Deus morreu por você na cruz. Primeiro Deus te criou. Antes que você fosse substância informe no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mal. Antes que eu fosse substância informe, o Senhor já me conhecia. Então, Deus te ama e você não pode fazer nada para ser amado. Mas porque você é amado, você deve obedecer a Deus, louvar a Deus e adorar a Deus. Tá bom? Deus é simplesmente amor, maravilhoso. E tudo que você sabe sobre o amor, que aprendeu aí nos filmes, nas novelas, nas séries, tudo isso aí tá errado, viu? Amor verdadeiro é o amor de Deus, que ama a gente, né, sendo nós pecadores. Como o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, que imenso amor é esse, né? Que quão grande amor é esse? Quem tem maior amor que esse, de dar seu próprio filho para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores? Quem tem um amor igual a esse? Isso é amor. Isso é amor. Morrer na cruz por pecadores. Vim para cá por pecadores. Isso é amor. Amor é Jesus dizer, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Tá? Isso é amor. Então, nós temos e nos relacionamos com Deus que é amor. E Jesus, o Deus de Jesus, o Deus que Jesus nos apresenta, ele é amor. Tá bom? O Deus que Jesus nos apresenta. Eu vou, gente, tentar fazer alguma coisa, um bannerzinho, qualquer coisa com essas disciplinas espirituais todas e passar para vocês. Vou pensar em alguma coisa. Se você tiver alguma sugestão, você me fala. Porque eu quero que todas as disciplinas, os treinamentos para a alma, estejam catalogados para que você possa colocar em prática. O treinamento para a alma de hoje é
a Lectio Divina. Sabe o que é a Lectio Divina? É o exercício espiritual no qual você lê um trecho bíblico e fica em silêncio, medita, certo? Então, assim, primeiro escolha um texto bíblico, uma passagem bíblica, né? Como, por exemplo, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, 1 Coríntios 13. Depois você passe 1 minuto ou 2 apenas relaxando e respirando profundamente, pensando naquilo. Faça a primeira leitura desse texto, certo? Após terminar essa primeira leitura, permaneça em silêncio por 1 ou 2 minutos. Faça uma segunda leitura do mesmo texto e assim por diante. Quando terminar a segunda leitura, registre essa palavra ou frase especial. Você escreva alguma coisa. Você vê que ela é mais detalhada, essa disciplina, esse treinamento. Então, eu estou precisando fazer alguma coisa de forma que fique claro para você o que é esse treinamento para a alma. Você vai ler um texto bíblico, vai ficar em silêncio, vai ler de novo, vai pensar no texto, vai ler de novo, vai escrever algo sobre aquele texto, certo? O que você entendeu. Aí você vai orar e vai passar esse tempo com essa leitura intencional, repetida do texto bíblico. Tá bom? Vamos orar? Deus, tem misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus, e nos ajude a andar nos teus caminhos, nos ajude a viver na tua presença, nos ajude, Deus, a servir ao Senhor com alegria. Nos ajude a te amar, porque o Senhor nos ama, e entender que nós não podemos fazer nada para receber esse amor, porque o Senhor já nos deu, o Senhor já enviou seu Filho, o Senhor já nos ama, e nós queremos corresponder a esse amor com obediência, com dedicação à tua causa, à tua obra, em nome de Jesus, ó Deus. Nos ajude, Pai, a andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém.